meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos falar sobre as transformações do relevo, considerando o aprendizado sobre os agentes internos do relevo. O que acontece no interior da Terra e se isso influencia ou não nas alterações ou nas formas da superfície que nós chamamos de relevo. Quais são as características do interior da Terra e se elas de fato modificam alguma coisa na parte externa do planeta. Então vamos aos objetivos ali da nossa aula, né? Entender o conceito de agentes internos do relevo, conhecer os principais agentes internos do relevo. Então entender o conceito, o que são agentes internos, por que nós usamos essas palavras para identificar essas características do interior da Terra e conhecer os principais agentes internos do relevo. Quais são, então, essas ações, essas características do interior da Terra e se essas influenciam, de fato, na parte externa do planeta. Então, entendendo tudo isso, fica fácil de compreender as diferenças nas formas da superfície terrestre. E aí eu pergunto para vocês para a gente refletir um pouquinho. Você sabe o que são agentes internos do relevo? Você já ouviu esse conceito? Já estudou? Lembra o que significa? Você acha que algo que acontece no centro ou no interior da Terra pode influenciar na parte externa do planeta? E você conhece algum agente interno do relevo? Conseguiria nomear, identificar, falar qual é esse agente interno do relevo? Para isso, a gente tem que ir por partes. Vamos entender o conceito, quais são eles e como eles atuam no interior da Terra e quais as modificações eles podem gerar na parte externa do planeta. Então, começamos juntos ali entendendo o que são esses agentes internos. Eles também são chamados de agentes endógenos. Por quê? Porque acontecem dentro, ou seja, no interior do nosso planeta, né? E aí, por isso, a gente usa termos como agentes internos ou agentes endógenos. Mas, afinal, quais são esses agentes? Outra questão importante é pensar, por que eu uso a palavrinha agente interno? Agente porque é algo que promove uma ação. Então, ele vai, essa característica do interior da Terra vai gerar uma ação que pode transformar as características que estão fora do planeta, aqui na superfície, né, na parte externa. Então vamos entender ali quais são esses agentes, né? Identificando aqui pela nossa imagem, pelo nosso esquema ali para a gente entender que existe então a superfície da Terra, que é toda essa parte aqui superior, né? Onde nós vamos ter as montanhas, as áreas de florestas, as cidades onde as pessoas vivem, os oceanos e mares. Então isso aqui é a superfície. Tudo o que acontece nesta parte aqui que é interior do nosso planeta. Por isso que esses fatores nós chamamos de agentes internos, porque eles não acontecem nesta parte de fora, e sim aqui dentro. Mas o que acontece aqui vai gerar consequências nesta parte externa, certo? Então, dizemos que os principais agentes internos são movimentos das placas tectônicas, erupções vulcânicas e os terremotos, que também são chamados de abalos sísmicos, né? Aqui nós já temos no nosso esquema também uma identificação de onde ocorre cada um deles, né? Tectonismo ou movimento das placas tectônicas. Então eu já tenho aqui as flechinhas indicando essa movimentação no interior da Terra e que vai gerar consequências na parte externa. Os terremotos que são sentidos, né, são percebidos na superfície, mas que acontecem também lá no interior da crosta. E o vulcanismo, que nós conseguimos visualizar quando chega esse material do interior da Terra na superfície através das erupções vulcânicas. Aqui nós já dizemos então que os agentes internos ocorrem lá no interior, mas que provocam mudanças na parte externa.
Já conseguimos entender que toda a dinâmica natural do interior da Terra vai gerar consequências na parte de fora do nosso planeta, né? O que é essa dinâmica do interior? Um terremoto, por exemplo, ele começa lá no interior da crosta, mas nós vamos sentir, vamos perceber ele na parte externa. Então é um agente interno gerando consequências na parte externa do planeta, certo? E aí vamos entender um pouquinho ali de cada um deles, começando pelo movimento das placas tectônicas. Então, o planeta Terra, ele é como se fosse todo dividido em partes, como se fosse um grande quebra-cabeças a crosta, né? Cada uma dessas partes, eu digo que é uma placa tectônica, recebe esse nome. Mas claro que nós temos que pensar que as placas tectônicas são imensas. Nós estamos falando do planeta Terra, ele é enorme em termos de tamanho da superfície. Então, cada placa tectônica cabe lá um continente ou um pedaço de um continente e uma parte de um oceano, para a gente ter uma ideia do tanto que elas são grandes, né? Então, o planeta é dividido nessas grandes partes que nós chamamos de placas tectônicas. E elas estão só encostadas uma na outra, elas não estão coladas. É isso que faz com que o que acontece lá no interior da Terra possa gerar consequências na parte externa. Então, essa movimentação do interior vai ocasionar em alguns fatores aqui na parte externa, esse movimento das placas tectônicas. Por ela estar fragmentada, né, a crosta, dividida em pedaços, né, que nós chamamos de placas tectônicas, não podemos esquecer isso. O que é uma placa tectônica? É um pedaço da crosta terrestre, é um pedaço do planeta Terra, né? Dividida ali em vários pedaços, como se fosse um quebra-cabeças, né? Fica montadinho ali, mas qualquer coisa que aconteça lá no interior pode gerar transformações na parte externa por essa característica ali das placas tectônicas. Então é bem importante a gente entender. E vai sim gerar transformações na superfície que nós percebemos ao longo dos estudos de geografia, do estudo da geologia, por exemplo, da formação das montanhas ou outras características do relevo, nós percebemos a influência dos movimentos, por exemplo, das placas tectônicas na formação de montanhas em determinadas áreas do planeta. Vejam só como isso é importante, né? E aí aqui nós temos um mapa que mostra para nós essa divisão. Então nós temos algumas que são maiores, né? Como a placa sul-americana, a placa norte-americana, a euroasiática, a placa do Pacífico, né, que está uma parte ali e a outra aqui na nossa representação no mapa, a placa antártica, a indo-australiana, e aí nós temos algumas menores, né, pedaços menores, a Arábia, Irã, a placa do Caribe, a placa de Nazca. Então são pedaços que o planeta Terra está dividido ali, que nós chamamos de placas tectônicas. E aí tem toda uma movimentação dessas placas por causa do material que está lá no interior da Terra e que é quente, está em altíssima temperatura, certo? Por isso que essas placas se movimentam. Uma atividadezinha ali para vocês pensarem a partir desse estudo inicial, né? Que nós vimos do mapa das placas tectônicas. Identifiquem qual das placas que nós acabamos de falar está o Brasil, o continente africano e a Austrália. Então vocês vão, relembrando ali o mapa que a gente estudou, tentar identificar em qual placa tectônica está cada um dos três que a professora relacionou ali. E nós voltamos em seguida com a correção.
voltamos para a correção da atividade. Então, a partir do estudo que nós desenvolvemos do mapa, identificando ali as principais placas tectônicas do mundo, você conseguiu relacionar onde está o Brasil, onde está o continente africano, onde está a Austrália, conforme aquelas características apresentadas? Vamos ver juntos como ficou a nossa resposta ali então. O Brasil se localiza na placa sul-americana, tá? A África na placa africana e a Austrália na placa indo-australiana. Então, recebem nomes, se não iguais, mas semelhantes às áreas que estão presentes em cada uma das placas tectônicas. Fica até mais fácil da gente identificar, né? O Brasil está na porção sul do continente americano e, coincidentemente ou não, né, o nome da placa tectônica desta área é placa sul-americana. Então, identificando ali onde estão cada uma dessas partes do mundo na divisão das placas tectônicas, certo? Que é uma das formas da gente entender como os agentes internos podem modificar as características na parte externa da Terra. E aí, continuando com esse entendimento, nós temos as erupções vulcânicas. Na verdade, os agentes internos, eles estão interligados, né? Porque a movimentação das placas tectônicas pode liberar ali algum espaço, vamos dizer assim, entre uma placa e outra, para que o material que está lá no interior da Terra seja expelido, seja mandado para a superfície. Isso é uma erupção vulcânica, né? Existem diferentes formas de acontecer a erupção vulcânica, mas as que a gente mais conhece, né, o que mais se visualiza, são essas conforme a nossa animação ali, a nossa imagem, né? Mas o que fazem as erupções vulcânicas? Expelem a lava do interior da Terra, que na parte externa vai se solidificar e se transformar em rochas, em tipos de rochas ali que compõem a crosta, que fazem parte da superfície, que é onde nós estamos, onde nós desenvolvemos nossas atividades. Então, as rochas se formam também do resfriamento da lava dos vulcões, desse material que é trazido para a superfície, né, pela atividade vulcânica. Então, uma característica do interior da Terra que vai influenciar na parte externa do nosso planeta também. Lembrando daquilo que a gente falou, existe sim, então, uma relação entre a dinâmica lá do interior da Terra com as características aqui da superfície. Quando a gente pensa na erupção de um vulcão, olha o quanto ela pode influenciar na parte externa aqui, a partir da dinâmica lá do interior da Terra, certo? Formando, por exemplo, montanhas, planaltos, ilhas. Existem muitas ilhas que são chamadas de ilhas vulcânicas, porque se formam a partir da erupção dos vulcões, né? Aqui nós temos uma animação que vai trazer para nós alguns exemplos, né, de erupções vulcânicas ao longo da história que aconteceram em diferentes partes do mundo. Então nós temos ali no Peru, no Chile, em outros continentes, né, em outras partes do planeta, em locais que estão cobertos com a água do oceano, a gente vai ter erupções vulcânicas acontecendo. Em algum momento vão se formar ilhas a partir dessas erupções vulcânicas. Então vejam o quanto é importante entender essas características, né? A animação traz para nós ali uma ideia de como tudo isso acontece também, né? Um vulcão, quando ele entra em erupção, ele expele cinzas, fragmentos de rochas e a lava propriamente dita que está vindo lá, esse material quente, né? Que está vindo do interior da Terra, para se solidificar e formar as rochas, certo? E aí os terremotos são outros fatores do interior da Terra que vão influenciar na parte externa também. Nós chamamos os terremotos também de abalos sísmicos, né? E o que são os terremotos? São normalmente causados ali pelo choque entre placas tectônicas. Vejam mais uma vez que a gente fala que um agente interno está interligado ao outro, porque o terremoto é resultado da movimentação de placas tectônicas também, do choque ali entre placas tectônicas. Eles auxiliam na formação e transformação do relevo, devido à intensidade do abalo sísmico. Alguns terrenos podem elevar-se ou haver um afundamento parcial. Então, como isso pode acontecer a partir dos terremotos? Pode ser que aconteça um terremoto e um pedaço da crosta afunde um pouco ou se eleve
em função de toda essa movimentação. Claro que a gente está falando de fenômenos que são extremamente fortes ali e violentos, né? Mas que são fenômenos naturais do próprio planeta, certo? Então, quando eu penso nesse sentido ali dos terremotos, o que eles podem causar, essas modificações ali na altura da própria crosta, né? E se tem lá ocupação humana, é claro que vai haver alguma modificação também nessas áreas onde o terremoto acontece, que estão ocupados por população. E aí nós temos também um entendimento ali de como esse fenômeno acontece no interior da crosta e como que ele resulta em características na parte externa, né? Então eu digo que são ondas sísmicas que são emitidas a partir de um ponto central ali, numa área, por exemplo, de encontro de placas tectônicas. Lá no fundo da crosta, no interior da Terra, onde aconteceu esse início do abalo, a gente diz que é o hipocentro. Na superfície, né, onde é sentido ali de forma mais intensa, a gente chama de epicentro. É o local onde o terremoto foi mais forte. E aí depois vão ter outras áreas onde essas ondas sísmicas vão se espalhar e causar o tremor de terra. Então, bem importante a gente pensar. E isso tem a ver ali sim com as falhas, né, das placas tectônicas que vão gerar essa liberação. É como se fosse uma energia que está sendo liberada ali, falando assim de forma mais simples para vocês entenderem. E aí vai provocar tremores que vão ser sentidos por quem estiver ou por características que estejam presentes aqui na parte externa, certo? Então, falando ali dos terremotos, que são outros considerados também agentes internos. E o que é importante saber ali? Que existem, né, o que há cerca de 500 mil terremotos por ano em todo o mundo. Destes, apenas cerca de 100 mil podem ser sentidos. E somente 100 possuem uma magnitude de mais de 6. Existe uma forma de medir os terremotos, a intensidade dos abalos, que é chamada de escala Richter, né? Que foi um estudo feito por ele, então ele desenvolveu ali a partir da intensidade do tremor. Então, os que são sentidos, que são mais fortes, são aqueles a partir de 6 graus na escala Richter, certo? Mas existem milhares ali, né, que ocorrem e que não são nem sentidos por nós, porque são de baixa intensidade. Então, são características importantes também. Outro fator, curiosidade ali para a gente entender. A falha de San Andreas é uma falha geológica que se estende por 1.290 quilômetros na região ali da Califórnia, marcando o limite entre as duas maiores placas tectônicas, que são a placa do Pacífico e a norte-americana. É uma região ali que já ocorreram ao longo da história intensos terremotos e as placas ali, elas deslizam uma na outra, elas não estão em choque nem se afastando, elas estão deslizando uma na outra, por isso é uma forma diferente de acontecer ali os terremotos na região também. Vejam só o quanto é importante a gente entender, né? Porque acaba atingindo quem ocupa essas áreas também. Atividadezinha ali para a gente pensar nesse segundo momento do nosso aprendizado, explique com as suas palavras, em no mínimo 2 linhas, por que no Brasil não temos terremotos de grande intensidade? Que característica tem a ver com essa falta de terremotos tão intensos no Brasil? Responda e nós voltamos em seguida com a correção.
voltamos com a correção da atividade, então ficou uma perguntinha para vocês analisarem e responderem. Por que no Brasil não temos terremotos de grande intensidade, ou não é um local que tem esse fenômeno acontecendo presente, tão constante, né? Ou sempre acontecendo no território brasileiro? Por que será? Vamos ver juntos ali a nossa resposta? No Brasil não temos terremotos de grande escala porque o país está localizado no centro da placa sul-americana. Então, onde ocorrem os terremotos de maior intensidade? Nas bordas ou no encontro de placas. O Brasil está no centro da placa sul-americana e por isso não há terremotos de grande intensidade no nosso território. Então, uma característica importante ali é a localização geográfica de cada lugar para ter ou não, com maior ou menor intensidade, esses fenômenos que são resultantes da dinâmica do interior da Terra, ou seja, dos agentes internos da Terra. Espero que vocês tenham conseguido ali responder adequadamente, né? E só retomando um pouquinho o que a gente estudou, o que são os agentes internos, quais são as características e o que provocam na parte externa da Terra esses agentes do interior do nosso planeta. Bem importante entender esses conceitos e todas essas características da geografia da Terra. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês para esse entendimento. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.